Boa noite, gente. Quem está feliz com Jesus? Amém. Vamos ser evangélico nessa noite? Eu queria pedir para que vocês se juntem no meio aqui, assim. Vamos fazer isso? É possível? Quando a gente vai no show do artista favorito, a gente senta na primeira cadeira, chega cedo. Vamos juntar aqui, todo mundo nessa. Vai fechando aqui a primeira fileirinha, a segunda, a terceira. Vamos fazer bonitinho. Você que está no fundo, vem para frente, para ficar bonito na foto também, em nome de Jesus. Vocês estão felizes? Amém, em nome de Jesus. Vem para cá, vem para cá, vem para cá, em nome de Jesus. Junta aqui, por favor. Faz parte aqui, vai fechando as primeiras fileiras aqui. Vamos fazer bonitinho. É isso aí, mano. Porque daí quando tira a foto, entendeu? Parece que tá lotado, entupido, entendeu? É uma estratégia de Deus isso aí. Você tem que ir, velho. Você tem que fechar as fileiras. Olha ali, isso. Você que tá no fundo, se puder vir pra frente também, pode, por favor. Não tem vergonha não, pô. Aí, olha só. Que legal. Eu queria pedir pra irmã que faz a igreja chorar, se ela puder vir no teclado também. É bom um fundinho. Em nome de Jesus. Meus irmãos, é uma alegria inenarrável estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, eu me chamo Eric, moro na cidade americana. Sou casado com a mulher mais linda. Uau! Cheirosa. Quem é solteiro assim? Levanta sua mão, deixa eu te ver. Olha só, sinto muito por você, viu? Eu sou casado com essa princesa aqui, a mulher mais linda do mundo, Isabela, meu grande amor. Você que está solteiro, espera com o Senhor com paciência, que uma hora acontece, chega. Em nome de Deus. Também estou acompanhado da Débora e do Igor, um casal, irmãos meus, nosso, muito amigo, de muita estrada, muito bom ter vocês conosco. Eu já falei, eu moro na cidade americana, sou pastor de evangelismo e missão na igreja Freedom. Sou apaixonado, louco por Jesus. Tem mais alguém aí que é apaixonado, louco por Jesus? Irmão, não, tem que ser maluco por ele. Rapaz, eu tô ali, velho, olha ali. Dá licença, hein? Se eu fui pobre, eu não me lembro, né? Olha ali. Tô mó chique. E, cara, pra mim é extraordinário poder compartilhar com vocês aqui a palavra de Jesus. Eu tenho certeza que Jesus vai fazer grandes coisas nessa noite. Hoje é a abertura, a gente inicia hoje aqui, é isso? Vai ser surreal. Vai terminar amanhã ou termina domingo? Amanhã vai ser surreal o que Deus vai fazer. Se eu fosse você, não perdia por nada. Chama todo mundo e vamos embora. Jesus está vivão, Cristo vive e Ele é suficiente. Irmãos, queria que você abrisse a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Quero agradecer a oportunidade, ao convite, ao Felipe. Cadê o Felipe? Gente boa demais lá no fundo. Obrigado pela oportunidade, viu? De verdade, é uma honra para mim estar aqui com vocês. Estou muito, muito, muito feliz. Quem achou, diga eu achei. Quem não achou, diga socorro, Deus. É isso mesmo, nem Marcos e nem Lucas foi discípulo de Jesus, tá? Só para te falar. Dá um sorriso para quem está do teu lado assim e fala assim: hoje a janta é por sua conta. Agora vira para o teu vizinho e fala: virou promessa, hein? Falou, vai ter que pagar. Diz o texto: certo dia, eu vou ler na versão NVT. Estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam as suas redes. Diga assim comigo: lavavam as suas redes. Guarda isso no seu coração. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse. Então, a gente está falando de Pedro, mas nesse tempo ainda era Simão.
Pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão: agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Quem está falando? Eu tentei, não rolou nada. Mas porque é o Senhor que está me pedindo, eu confio. Porque é o Senhor que está mandando, eu vou. Porque se o Senhor me dá uma palavra, então eu tenho tudo. Será que você está entendendo até aqui? Dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Diga assim comigo: começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco, e logo os dois barcos estavam tão cheios de peixes que quase se afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado, assim como seus sócios, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E, assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Vamos orar? Senhor Jesus, uma vez mais eu te agradeço, ó Deus, pela sua santa presença nesse lugar. Obrigado, ó Deus, pela sua igreja. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é maravilhoso e o Senhor nos trouxe aqui. Não foi um convite de terceiro, uma agenda marcada através de um convite de Instagram, não. Foi o Senhor que trouxe a cada um de nós nesse lugar. E porque o Senhor nos trouxe é porque queres algo conosco. E se o Senhor quer algo conosco, então nós abrimos o nosso coração a Ti. Pode falar, pode fazer, faz o que quiser. A casa é tua, o coração é teu. Uma vez mais te pedimos uma noite de cura. Te pedimos uma noite de salvação, de milagres. Nós pedimos, ó Deus, venha com o teu agir, com o teu favor nesse lugar. Quebra-nos, fere a nossa mente para que nós possamos conhecer mais de Ti. Constranja-nos, nos leve de volta ao primeiro amor do dia em que Te encontramos e o nosso coração se apaixonou por Ti. Devolva-nos as lágrimas, destampa os nossos ouvidos, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, esse é um texto muito precioso, porque é o início da jornada de Pedro. E nessa noite, eu gostaria de conversar com vocês e trabalhar a forma em que Deus trabalha em nós, a maneira como Deus age em nós, a maneira como Deus trabalha na nossa formação e no nosso caráter. Quando eu olho para a história de Pedro, esse é o início de tudo, eu percebo que toda vez que Jesus queria fazer um test drive de fé, ele usava Pedro. Pedro era aquele cara maluco. Quantos se identificam com Pedro assim? Levanta sua mão. Eu me identifico, eu falo que eu sou igualzinho Pedro, maluco da cabeça, doido, mas assim, é 880, irmão. É 880. Eu me identifico com Pedro. Talvez você se identifica com João, talvez você se identifica com algum outro apóstolo, algum outro discípulo. Mas quando a gente vê esse texto, esse início, essa chamada de Jesus para a vida de Pedro, é muito impactante, porque eu quero trabalhar alguns pontos desse texto para você entender que muitas das vezes a forma como Deus trabalha em nós não vai ser do jeito que a gente espera. Antes da gente pontuar esse texto, eu quero te lembrar daquele momento que diz no Evangelho de Mateus, capítulo 16, aonde Jesus chega para Pedro e fala, e Pedro e seus discípulos, e fala: o que as pessoas têm falado que eu sou? Os discípulos respondem: uns dizem que é Elias, outros dizem que é João Batista.
Jesus chega para eles e fala: mas e vocês? O que vocês acham que eu sou? E Pedro, sendo Pedro, o louco, ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uau! Essa revelação que Pedro teve, Jesus diz: não foi carne nem sangue que te revelou, foi o próprio Deus. Mas é interessante, meus irmãos, que se eu não estiver enganado, menos de 10 versículos depois, eu não estou falando capítulo, eu estou falando versículos, ainda no mesmo capítulo de Mateus, primeiro Jesus chama Pedro de pedra, mas alguns versículos depois ele fala: afasta-te de mim. Como que no primeiro momento Pedro é pedra e no segundo momento ele é Satanás? Como que no primeiro momento Deus chama, Deus revela algo a Pedro que não vem de carne nem sangue, e ele talvez se sente: uau, Deus falou comigo. Eu confesso a você que se eu fosse esperar que a acusação de Satanás viesse, não seria para Pedro, mas para algum outro discípulo dos 11, porque Pedro teve uma revelação extraordinária, aquela mesma revelação que você fala yes, fire no culto. Uau, que revelação extraordinária. Mas aí eu fui entender no contexto, irmãos, que Satanás não trabalha em quem não tem revelação. Deixa eu te falar uma coisa: se você está tendo revelações, se você vive debaixo da vontade de Deus, se Deus te fisgou, você vai ter combates, guerras internas que outros não têm. Essa é a forma como Deus trabalha. Se você vive dificuldades, mas está debaixo de uma palavra, está vivendo um tempo com Deus, é normal. Essa é a forma como Deus trabalha. Muitas das vezes você vai ter que ouvir coisas bonitas, legal, mas também coisas difíceis. Hebreus 11:33 diz: aos quais pela fé obtiveram conquistas, promessas, fecharam a boca de leões. Quantos querem dar um glória a Deus? Eu quero. 4 versículos depois diz: morreram ao fio da espada, andaram peregrinados, vestindo peles de cabra. O mundo não era digno deles. Se você quer viver com Cristo, é óbvio que você vai passar por dias bons, mas também dias difíceis. Mas na construção de Jesus, quando Ele olha para você e fala: vou lhe usar, irmão, e você deixa Jesus te usar, você precisa passar por um processo. E eu quero falar a respeito desse processo com você a partir do Evangelho de Lucas, o início da história de Pedro. Jesus estava sendo comprimido por uma multidão, estavam todos o apertando de todos os lados. Então ele viu uma alternativa: eu vou para a beira da praia. Chegando na beira da praia, ele vê ali Simão e fala: Simão, me empresta seu barco, eu vou fazer um culto. Deixa eu te falar uma coisa: imagina um culto onde o próprio Deus prega. Ah não, irmão, eu sou pentecostal, não sei se você sabe. Eu preciso de uns 5 canelas de fogo aí. Tem algum perdido aí pelo menos, em nome de Jesus? Imagina um culto onde Jesus prega. Eu não sei você, mas eu tenho certeza. Eu vou sair correndo daqui a pouco aqui assim, ó. Eu tenho certeza que nesse culto cegos voltavam a enxergar, depressivos eram curados, aquele que tinha uma causa na justiça, o martelo batia, o juiz falou assim: ó, é teu, pode ir, está livre. Um culto onde Jesus prega, irmão. Uau! Aí ele chega para Simão: Simão, vamos embora, me empresta seu barco. E olha que interessante, o texto está dizendo ali, ó, que eles lavavam as suas redes. Pedro tinha acabado de vir de uma noite, irmãos, que não pegou nada. Talvez você que é motorista de aplicativo, PJ, ou faz algo por conta, sabe que você trabalhar a madrugada toda e depois ver a recompensa do seu trabalho é muito satisfatório, não é? Sim ou não? Agora imagina uma madrugada onde você trabalha, chega na manhã e não tem nada.
Chega de manhã e você fala: poxa, eu estou trabalhando tanto, mas eu não consigo ver a recompensa do meu suor. Eu trabalhei, eu fiz tanto pela igreja, eu fiz tanto por tais locais, pelo meu emprego, tanto por tanto, mas nada acontece. Eu passei a noite toda. Mas é interessante que ele diz: eles continuavam lavando as suas. Eu não sei se você lembra da história. Eliseu estava arando o campo dia após dia. Quem era o pai de Eliseu? Não se sabe. Quem era o apóstolo de Eliseu? Não tinha. Quem eram os descendentes de Eliseu? Também não sabe. A Bíblia diz que ele nem fazia parte da escola de profetas. Mas um dia, no meio do pasto, existiu um homem com seu arado na mão. Ninguém o via, ninguém sabia onde ele estava, mas existiu um homem que estava arando o campo, dia após dia, mãos no arado, pés no chão, empurrando. Dias de sol, dias de cansaço, dias onde as pessoas não querem ver mais, dias onde as pessoas já desistiram, mas ele continua arando o campo. Talvez com um sentimento: eu não sou definido pelo que empurro, eu sou definido pelo que carrego. Dia após dia, não vem peixe, não vem nada. Dias aonde você não consegue ver a recompensa do teu trabalho, você continua lavando a sua rede. Deixa eu te falar uma coisa: continua lavando a sua rede, porque enquanto você lava a rede, você cria o ambiente da pesca maravilhosa. Continua lavando a sua rede. Continua com a mão no arado, não é tempo de desistir. De repente o manto vem, de repente o profeta passa. A forma como Deus trabalha em nós, irmãos, é diferente. É para aqueles que persistem, para aqueles que não ficam desocupados demais. Continua lavando a sua rede. Agora veja, Pedro ali passou a noite toda, não rolou nada. Aí de repente vem Jesus e fala assim: irmão, me empresta seu barco. Ele pega, se afasta um pouquinho da beira da praia e começa a ensinar para que pudesse de forma mais eficaz a pregação ser realizada ali. Aí eu acho interessante, num culto onde Jesus prega, é certo que houve sinais, maravilhas, curas. Quantos concordam comigo? Então ali o paralítico foi curado, o cego voltou a enxergar. É certo que houve muito milagre, porque aonde Jesus passava havia milagre, tantos que não poderiam se contar na terra em livros. É muito milagre, é muito feito. Todo mundo era curado, exceto um. Todo mundo viu o seu problema ser resolvido, exceto um. Quem? Pedro. Eu não sei se você já passou por isso. Tá todo mundo, para quem é solteiro assim, tá todo mundo beijando na boca. Você sai na rua, tá todo mundo namorando. Você abre a Bíblia, cai na genealogia, tá todo mundo fazendo filho. E você fala: só eu que não, pai. Talvez você que já resolveu o problema de casamento dos outros, você refalou, você deu dica, mas enquanto o seu pega fogo. Quantas vezes você já emprestou seu barco para alguém, irmão? Viu o problema de muita gente ser resolvido, mas o seu continua do mesmo jeito. Quantas vezes você já deu aquele conselho: ó, faz isso, vai dar certo. A pessoa foi lá, deu certo, prosperou, e você fala: meu Deus do céu, eu tenho R$2 no Nubank. Ou então sobrou 50, mas o cano estourou de casa. Você resolveu o problema de muita gente. Você emprestou seu barco. E foi isso que aconteceu. Simão Pedro emprestou seu barco. Viu o problema de muita gente ser resolvido, enquanto o seu estava do mesmo jeito. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não vira pro teu vizinho e fala assim: fica tranquilo. Não, diga com vontade, vai, fica tranquilo. Jesus nunca pega algo e devolve do mesmo jeito que pegou. Ah, ele está
À beira da praia, ele ensinava. À beira da praia, ele curava. À beira da praia, as pessoas eram transformadas. Deixa eu te falar uma coisa, vai doer. Teu jejum, tua oração não é parâmetro para Deus te usar. Deus te usa mesmo se você não orar. Deus te usa mesmo se você não jejuar. É por isso que tem muita gente fazendo coisa para Deus, fugindo de Deus. Pode perceber, ele é todo evangélico na igreja. Ele é todo pimposo, levanta a mão, diz yes, fire Jesus. Falta andar de bananeira orando em língua reverso aqui na frente. Ora no sinédrio todo dia, mas em casa é pornográfico. É por isso, irmãos, que tem gente que está aqui, está frequentando, aleluia, vou sorrir para você para não doer, está frequentando, é todo legal, ele vem na igreja para fazer como amuleto da sorte, vim, paguei, está livre, agora na semana eu posso continuar sonegando imposto, eu posso fazer tudo de errado, eu posso consumir pirataria, eu posso jogar na Blaze, no Tigrinho, no Capeta, em tudo quanto é lugar. É por isso que tem gente que está nessa vida de pecado. Perceba, você continua, você não parou com o seu pecadinho, mas de repente você orou por alguém, alguém foi curado. De repente você orou por alguém, alguém foi transformado. De repente você tocou e foi lindo, mas você continua na vida de pecado. Perceba, Jesus não precisa da tua oração, do teu jejum para te usar. Ele pode simplesmente falar assim, ó, já que você não presta para nada, pelo menos me empresta seu barco, que eu vou usar ele para curar outras pessoas. Mas ele também diz assim, agora se você quer algo comigo, Pedro, vamos mais fundo. Vá para onde as águas são mais. Pedro, no raso eu te uso, porque quero te usar. Pode chegar lá no céu e falar assim, eu expulsei demônio, capeta, Zé Pilintra. Aí ela fala assim, não te conheço, fofo. Conheço o Paulo, conheço o seu pastor, mas você, vai com Deus, São Paulino, vai embora. Eu falo, São Paulino não entra no céu não, mano. Tô zoando, é sério. Só corintiano, glória a Deus. Se você quer algo raso, continua essa vida frouxa. Continua essa vida passada. Mas se você quer algo top com Deus, não, vamos por mais fundo. No raso você pode vir ter a epifania de um culto bonito, mas no profundo tem intimidade. No profundo é tete a tete, é vida na vida. Pedro, você viu todo mundo ser transformado, todo mundo está cheio. Mas agora, Pedro, eu estou te falando um convite. Se você quer o raso, você pode ver. Mas se você quiser tocar, vamos para o fundo. O que é isso, Eric? Quando Jesus vai até a casa de Jairo curar sua filha, no meio do caminho ele é tocado por uma mulher. Mas lembre, ele estava no meio de uma multidão aqui, amém? Então olha que interessante, Jesus está indo na casa de Jairo, sendo comprimido por uma multidão. Mas de repente alguém toca ele, opa, alguém me tocou. É óbvio, Jesus, que alguém te tocou, você está no meio de uma multidão. Não, mas é que de mim saiu poder. Enquanto uns esbarram, outros tocam. Enquanto existe uma multidão que está a todo momento esbarrando em Jesus, vendo o que Ele está fazendo, presenciando o que Ele está fazendo, existe alguém que vai tocar. Pedro, se você quer presenciar apenas o que a multidão presencia, fique aqui. Mas se você quiser tocar, vamos para o mais fundo. Avance, sai do raso, rema esse barco, Pedro, vamos embora. Aí Pedro vai, chega lá no fundo, irmão. Depois de uma noite inteira sem nada, dias difíceis, Jesus fala assim, ó, pode jogar a rede, joga aí. Pedro joga a rede, e a rede rasgou. Pedro, entenda, e eu vou provar isso na Bíblia depois,
Pedro, entenda, você jogou a rede, você quer tanto o seu milagre, então joga a rede. Pedro, você quer tanto viver comigo, então deixa eu trabalhar em você, mas deixa eu te falar uma coisa. Será que você tem suporte para receber aquilo que eu quero te entregar? Será que as suas malhas interiores são capazes de receber tudo aquilo que eu quero te entregar, Pedro? Será que você ainda tem as malhas finas demais que não são capazes de suportar? Pedro, você jogava a rede lá, eu colocava os peixes aqui. Você colocava a rede aqui, eu jogava os peixes lá. Porque se eu te desse um milagre, talvez você não teria suporte para recebê-lo. Tem muita gente, irmão, pedindo coisa para Deus, mas não tem suporte para receber. Veja, imagina se Deus dissesse sim para tudo que você já pediu um dia. É tipo a irmã que chegou para o pastor e falou assim: pastor, aquele homem é de Deus para a minha vida. Eu jejuei no Sinédrio, eu fiz jejum de 40 dias e Deus falou comigo. Falou, filha, falou, ele é o homem de Deus para mim. Ok, passou 3 meses, ela chega: filho, cadê seu namorado? Foi livramento. Imagina se Deus dissesse sim para tudo que a gente pede. Imagina se Deus dissesse sim para aquele pedido que você fez há muito tempo atrás. Talvez Pedro estava vivendo uma fase onde, cara, parece que nada dá certo na minha vida. Mas aí chega Jesus, eu quero te falar uma coisa, fica tranquilo. Se Jesus entrou no teu barco, quem criou os peixes também entrou. Só que agora é hora dele trabalhar. Aceita a correção, filho. Sabe, irmãos, imagina só se Deus desse tudo o que a gente pede. Eu não sei você, irmão, mas eu talvez me frustraria muito, porque hoje eu olho para trás e falo assim: ainda bem que Deus não fez. O não de Deus é perfeito. Fala assim para o seu vizinho: o não de Deus é muito bom. Ali Pedro então pega muitos peixes, a rede se rasga, e eles então começam a viver uma alegria. Pedro se joga aos pés de Jesus, e Jesus diz: não te chamo mais de pescador de homens, de peixes, mas de homens. Pedro estava acostumado para todo tipo de pesca, menos a pesca da graça. Pedro estava acostumado em pescar o que estava vivo e depois matar. Mas agora Jesus está falando assim: Pedro, agora você vai pegar o que está morto e trazê-lo à vida. Mas vai ser fácil? Não. Muitas das vezes, irmão, você não vai ter suporte. Mas se Jesus entrou no teu barco, fica tranquilo, está tudo certo. Aí a história começa. Pedro começa então a ser esticado por Deus, por Jesus. Pedro olha ali, recebe uma palavra que outros não receberam, e depois ele ouve que é Satanás. Aí chega um momento da história que eu acho muito interessante. Antes de Pedro negar Jesus, Jesus chega para Pedro e fala: Pedro, o diabo pediu para te peneirar. Quantos lembram dessa história? O diabo pediu para te peneirar. Aí Pedro pega e fala, Jesus pega e fala: eu orei para que a sua fé não desfaleça. Sabe o que é interessante? Jesus não falou para o diabo não peneirar Pedro. Jesus falou para a fé de Pedro não desfalecer. Ou seja, o diabo peneirou Pedro. E isso faz parte do processo de Deus na vida de um cristão. Aí Pedro responde a Jesus: eu irei contigo para a prisão, até para a morte. E Jesus disse para Pedro: Pedro, ainda antes do galo cantar, você me negará 3 vezes. Quantos lembram dessa história? Pedro passa então por esse processo doloroso, que no meio da história, a Bíblia diz que Jesus olhou para Pedro enquanto ele transicionava.
até a cruz do Calvário, até o ambiente de muita dor e muito sofrimento. Pedro passa por esse processo, irmãos. Pedro passa por um processo que no momento ele é um homem muito bonito, muito cheiroso, muito corintiano, muito legal. Mas no outro momento, Pedro é aquele cara que é corrigido. Tem um momento que Jesus chega para os discípulos, quer ensinar a lavar os pés. Aí ele poderia chegar para Pedro e falar assim: Pedro, lava os pés dos seus discípulos, porque vamos convenhar aqui, hoje em dia está muito fácil lavar os pés daqueles que andam com a gente, virou íntimo. Tem muita gente querendo lavar os pés dos outros porque tem vergonha de mostrar a sujeira do seu. Aí Jesus pega e fala: deixa eu lavar os seus pés, revela para mim a sujeira do seu pé, revela para mim, Pedro, quem você é, deixa eu ver você de verdade. Acontece, irmãos, que nós estamos vivendo um tempo aonde todo mundo tem algo para ensinar, todo mundo é muito bom, mas ninguém mais quer falar o pecado, ninguém mais quer expor o pecado, ninguém mais quer confessar o pecado. Aí Jesus quer entregar algo, mas a rede não suporta, porque não soube ser trabalhado. Quantas vezes você pediu algo para Deus, Deus quis te entregar, mas se Ele te entregasse, a sua rede não suportaria. Mas se você tivesse passado pelo processo, subido degrau por degrau e não de elevador, talvez Deus já tinha te formado. Mas passa ano, você é o mesmo de 5 anos atrás. Há 5 anos atrás você estava preso naquele pecado, passou 5 anos, você permanece nesse pecado. Já era para você ter sido soprado, já era para Deus ter te levado a águas mais profundas, mas não, você sempre se contentou com o raso da multidão, com o raso de que Deus podia fazer ali, vendo, legal, quando Deus já falou: filho, vamos embora, deixa eu trabalhar em você. Vai doer, você vai ouvir coisas que outros não vão ouvir, vai ser papo de amigo, papo de gente valente. Eu vou construir você. Filho, o diabo vai pedir para te peneirar, e eu não vou falar não, eu vou falar para que a sua fé não desfaleça. Serão dias difíceis, mas até o diabo se rende à soberana vontade de Deus. Vão ser dias difíceis. O mesmo diabo que provou Jó é o diabo que peneirou a Pedro. Alguns teólogos chamam isso de o diabo de Deus. Até ele se rende à soberana vontade dele para cumprir o processo e a vontade de Jesus. É interessante, irmãos, João capítulo 21, versículo 3. Abre comigo, João capítulo 21. Versículo 3. Esse momento Jesus já tinha morrido e também ressuscitado. Essa é a pesca maravilhosa. Segunda pesca maravilhosa, versículo 3 do capítulo 21 de João diz: Simão Pedro disse: vou pescar. Nós também vamos, disseram os outros. Assim entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma a noite toda. Uau, a história se repete. O Simão, que um dia foi pescar e a sua rede não suportou, agora repete a história. Uma vez mais Jesus está um pouco, entre aspas, distante, eles se veem sem saída e eles voltam para a mesma rotina. Só que olha que interessante, agora a história não está chamando ele de Simão apenas, mas de Simão Pedro. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele perguntou: filho, por acaso vocês têm peixe para comer? Não, responderam eles. Então ele disse: lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão. Fizeram assim e não conseguiram recolher a rede de tão cheia de peixes que estava. Vamos para o versículo 9. Quando chegaram, encontraram um braseiro no qual havia um peixe e pão. Jesus disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar.
Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a praia. Havia 153 peixes grandes. E no entanto, a rede não se rompeu. Deixa eu te falar uma coisa. Simão foi Simão, mas construiu a vida como Pedro. Saulo foi Saulo, mas construiu a vida como Paulo. Abrão foi Abrão, mas construiu a vida como Abraão. Sarai foi Sarai, mas construiu a vida como Sara. Deixa Deus mudar o teu destino, o teu nome, ajeitar a tua rota, arrumar os processos da tua vida. Deixa Deus trabalhar em você, meu irmão. Que no primeiro momento Simão era só Simão e as redes não conseguiram, mas no segundo momento, Pedro, pode pescar. Você está pronto, você passou pela etapa, pode pescar, que agora a sua rede não vai estourar. Você passou por cada etapa e foi fiel, valente. Agora vira para o teu vizinho e fala assim: ó, pode ficar tranquilo, que se você passar pelo processo, você vai contar o teu milagre. Serão 153 peixes grandes. Sabe de uma coisa? Um pescador, irmão, quando ele vai pescar, ele pega um monte de coisa, pega ali peixe, pega a chinela havaiana, pega o boné do Palmeiras, pega tudo. Mas o que ele tira foto? Peixão que eu peguei, parça, olha aqui, ó. Os caras contaram, irmão. Passei pelo processo, passei pelo diabo que tentou me peneirar, mas eu continuo lavando dia após dia, até chegar a um ponto aqui. Conta o seu milagre, filha. Conta o seu milagre, filho. Serão 153 peixes grandes. Continua lavando a sua rede, porque enquanto você lava a rede, você cria o ambiente da pesca maravilhosa. Sabe, irmãos, Deus não mudou o tamanho da bênção. Deus mudou o tamanho de Pedro. Pedro queria a pesca, Pedro queria os peixes, mas Deus não mudou o tamanho. Deus não mudou aquela palavra que Ele te deu. Deus está mudando você. Deus está forjando você, o seu caráter. Deus está forjando o teu coração. Deixa eu te falar uma coisa: não dá tempo mais da gente ser meros religiosos apenas. O Senhor está convidando uma geração para nascer de novo, da água e do Espírito. João capítulo 3 é uma história de Jesus e Nicodemos, carcaça religiosa, um homem PhD em teologia, sabia tudo de Bíblia, jejuava 2 vezes por semana, estava sempre no templo. É interessante que Jesus não fala de novo nascimento com a mulher samaritana que tinha ali seus maridos, nem com Zaqueu que se enriqueceu de forma ilícita, nem com Dimas, o ladrão da cruz. Jesus fala de novo nascimento com um homem bom e religioso. Você pode saber tudo de Bíblia e não saber nada de Deus. Você pode saber tudo de Bíblia na medida que você viveu com o seu barco no raso. Mas se você quer coisa com Deus, irmão, se você quer fogo na veia, se você quer fogo nas canelas, rema teu barco, vizinho. Vira pro teu vizinho e fala: rema teu barco, vizinho. Sai do raso, pelo amor de Deus. Não dá tempo mais de viver com a rede rasgada. Está na hora, irmão, de deixar Jesus forjar o teu caráter. Quantos entendem essa palavra, irmãos?
Quantos podem dar glória a Deus? Deus não está mudando a palavra que Ele te deu. Deus está mudando você. E se você tinha uma palavra, deixa Jesus trabalhar em você. Porque a forma que Ele trabalha é muito melhor. Sabe, eu fecho dizendo que o não de Deus, Ele é perfeito. Esses dias eu fui pedir uma coisa para o meu pastor. E eu fui pedir, pastor, me dá esse trem aí e tal, presta para mim. Ele mandou assim para mim, não posso, vírgula, sorry. Eu falei, mano, eu quero dar uma voadora nele, velho. Aí eu fiquei mó bolado, tá ligado? Eu falei, nossa, mano. O cara falou não pra mim assim, secão, né? E aí eu fiquei tão mordido que depois eu fui tomar um café na casa dele e fui conversar com ele, né? Falei, pastor, então, cara, tinha que falar daquele jeito. Aí ele falou assim pra mim, Eric, o mesmo não que eu falo pra você é o mesmo não que eu falo com os meus filhos. Você precisa ouvir não. E aí naquele primeiro momento eu tinha ficado chateado, agora no segundo momento parecia o primeiro. Eu continuei e fiquei muito bolado. Falei, caramba, velho. Tá bom, mas fala com jeitinho, né? E aí eu fui pra casa, mano. Fui orar, cara. Fiquei bolado real, mano. E aí Jesus chegou pra mim e falou assim, Eric, se você quer ser construído como um Judas, eu não tenho problema nenhum em permitir um beijo no rosto. Mas se você quiser ser construído como um Pedro, você vai ter que ouvir, afasta-te de mim, Satanás. Tudo é a forma como você quer ser construído. Talvez no primeiro momento você vai ouvir que você é o pincher de Jesus, o tchutchuquinho dele. Mas talvez no mesmo capítulo, alguns versículos depois, ele vai falar assim, ó, sai daqui, Satanás, não me enche o saco não, para com essas frases besta. Se você quiser ser construído como um Pedro, muitas das vezes você vai ouvir coisas difíceis. Mas vira para o teu vizinho para fechar e fala assim, ó, fica tranquilo. É para o teu bem. Está te fazendo crescer. Vai doer, mas a rede não vai se romper. Daqui a pouco, você vai contar o teu milagre. E serão tantos, 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 como a areia da praia. Serão tantos, tantos, serão tantos peixes grandes, para aqueles que não desistem, para aqueles que permanecem fiel até o fim. Se coloque em pé no seu lugar. Irmãos, a forma como Deus constrói os seus é para valente. Muitos, a Bíblia diz que numa cama um sobe, outro não. Louco ainda nessa noite pedirão a sua alma, diz o texto. Numa cama um sobe, outro não. A grande verdade é que o Evangelho é para valente. É para gente que permanece até o fim. Escuta, tem muita gente que está bonito, está evangélico, mas Jesus fala assim, poxa, eu conheci tanta tua obra, mas não conheci teu coração. Eu conheci tantas suas realizações, mas eu nunca soube quem você era de verdade. Sabe, muitas pessoas estão acostumadas a só buscar, a só orar na igreja. Virou uma prática religiosa, literalmente, só sabe levantar a mão na igreja, só sabe abrir a Bíblia na igreja. Ela ora a cada 2 semanas, ela tem dificuldade. Deixa eu te falar uma coisa, começa como disciplina, até que se venha a vontade de orar por amor. Mas comece em nome de Jesus. Começa a gastar tempo, começa a permitir com que Jesus avance teu barco para águas mais profundas. Deixa Jesus te esticar. A palavra que Ele tinha para você não mudou. Ele não está mudando a bênção, Ele está mudando o seu tamanho. Ele está construindo você.
A gente criou uma dureza em falar sobre bênção. Irmão, Deus quer te abençoar sim. Isso não é só uma palavra de efeito ou coisa bonitinha, nem coaching. Deus quer te abençoar, mas Ele quer transformar você antes, para que a bênção dEle glorifique a Ele. Ele vai te abençoar para você glorificar a Ele, não para se ensoberbecer. Deus quer te abençoar, e guarda isso no seu coração. Deus quer te abençoar. Não é mal isso. Vai ter dias difíceis sim, a cruz é pesada, mas a recompensa dos discípulos era o próprio Jesus. Era saber que se eles tinham a Cristo, eles tinham a tudo. Maior do que os 153 peixes que haviam naquele lugar era Pedro agora olhar para Jesus e falar assim: Ele voltou para me buscar. Ele me achou de novo. Mesmo eu tendo negado, Ele veio até mim. Então era assim um processo. Ainda bem que eu não fugi dEle. Ainda bem que eu estive aqui. Ainda bem que eu continuei lavando a minha rede. Ainda bem que eu não desisti. Deus está falando com alguém nessa noite. Pessoas que pensaram assim: eu vou desistir, chega. Tentei aquela louvor muito antigo, não dá para cantar não, mas aquele louvor muito antigo que diz assim: quem mandou largar a rede? Era assim, não era? É um trem assim, não era? É bênção. É isso mesmo. Quem mandou largar a rede, cabra? Vambora. Não dá tempo mais de olhar para trás. É sempre para frente. É sempre para a cruz. É sempre para o alvo. Deixa Deus trabalhar em você. Se o diabo vir tentar peneirar, fala assim: peneira do jeito que você quiser. Eu sou de Cristo, irmão. Eu não vou me abalar. Eu tenho um firme fundamento. É Cristo, Cristo, Cristo. Vai doer pra caramba. Vai ser difícil muito. Mas fica tranquilo, que se Jesus entrou no seu barco, quem criou os peixes também entrou. E que se Jesus entrou no seu barco, Ele nunca devolve algo do mesmo jeito que pegou. Em tudo há ensinamento. Sabe, nessa noite o Senhor está falando assim para algumas pessoas: vamos para águas mais profundas. Está na hora de sair do raso, né? Está na hora de ver o milagre. Todo mundo vê o milagre. Só que agora Jesus quer te usar para ser um ambiente de milagre. Você, filho. Só que antes de promover um milagre externo, o Senhor quer fazer um milagre aqui, ó, no seu coração. Trabalhar a sua malha interior. Deixa eu ajustar você. Deixa eu ajustar a sua malha. Eu não quero mais Simão, eu quero Pedro. Eu não quero mais Saulo, eu quero Paulo. Eu não quero mais Abrão, eu quero Abraão. Eu não quero mais Sarai, eu quero Sara. Quem teme o destino, teme a mudança. Pisa no desconhecido, não tenha medo de Jesus mudar o teu nome nessa noite. Ele está falando assim para alguém: vamos para águas mais profundas. Chega do raso, me empresta seu barco, mas vem comigo. Sabe, tem gente que está vivendo tanto tempo, tantos anos para Deus. Talvez seja hoje o dia que Deus fala assim: vamos para águas mais profundas. Não tenha medo de recomeçar. Tenha medo de ser um dia chegar lá no céu e falar: mas eu nunca te vi de verdade. Era um boneco de plástico. Era um robô gospel. Era só um robô que levantava as mãos lá. Era tão bonitinho, era todo sério, todo pimposo, todo religioso. Eu nunca conheci o teu coração de verdade. Eu nunca soube quem você é de verdade. Você sempre foi aquele que foi com as outras. Você nunca me perguntou o que eu queria a seu respeito. Tem um pastor muito querido, Harold Walker, que ele diz que uma historinha bem simples, bem legal, que diz: uma mulher fazia banoffee todo dia para Jesus. Todo dia ela fazia banoffee. Quem gosta de banoffee? Gostoso, né, comer banoffee? Todo dia tinha um banoffee. Aí chegou lá no céu, Jesus olhou para ela e falou assim: filho, eu nem gostava de banoffee. Ela
cara achou que estava fazendo certo, mas nunca perguntou para ele o que ele queria. Tem gente fazendo coisa para Deus, fugindo de Deus. Talvez seus dias foram difíceis, você passou a madrugada toda pensando assim, eu vou desistir. Eu não sei quem é você falou assim, eu vou chegar lá e hoje é meu último dia. Ainda bem que você veio lavar a sua rede nesse culto, irmão. Porque Jesus acabou de entrar no teu barco. Jesus acabou de entrar no teu barco, Ele vai te esticar, Ele vai trabalhar a sua malha interior. Fica tranquilo, Simão. Hoje eu te chamo de Pedro. Fica tranquilo, Sarai. Hoje eu te chamo de Sara. Eu estou mudando o teu nome, eu estou mudando o teu destino, eu estou mudando a rota, eu estou consertando tudo. Fica tranquila, eu entrei no teu barco. Dias difíceis virão, mas não temas. Eu estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Eis que estou convosco. É isso que ele diz na grande comissão: vão, prega o evangelho a toda criatura. Mas o prazer não estava no id, estava no final do texto. Eu estou com vocês, podem ir. Eu estou com vocês até a consumação do século, podem ir. Se Jesus entrou no teu barco, fica tranquilo. Ele resolve o B.O. Ele paga a conta. Apenas deixe Ele forjar você, trabalhar em você. Chegou o tempo, irmão, santidade. O pecado que você cometia hoje, você não comete mais. Deus está libertando você de vícios. Vícios da pornografia agora são cancelados, rejeitados pelo poder do nome de Jesus. Vícios em jogos de apostas, vícios em qualquer tipo de coisa, cigarro, glutonaria. Vícios estão sendo quebrados nessa noite. Há uma reconciliação. Deus está colocando paz em você. Nós temos paz com Deus. Deus feche seus olhos. Você que entendeu que é para você ir para águas mais profundas, chega de raso. Chega do mesmo. Chega de viver a vida toda vendo o milagre dos outros, emprestando seu barco. Deus quer fazer o milagre em você, através de você e com você, irmão. Vamos embora. Você que entendeu que essa palavra é para você, estão todos os olhos fechados. Eu vim de Americana para te falar uma coisa. Deus vai forjar sua rede e você vai contar o teu milagre. Mas persevera. 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 Você que entendeu que essa palavra é para você, estão todos os olhos fechados, como um ato de coragem, como quem assume, como quem vai a águas mais profundas. Levante sua mão direita, eu quero orar por você. Isso, estou vendo a sua mão, estou vendo a sua mão, estou vendo a sua mão, estou vendo a sua mão. Estou vendo muitas mãos levantadas. Queria que todos vocês que levantaram suas mãos, saia do seu lugar, vem aqui na frente. Eu quero orar por você. Vem para cá, vem para cá. Pode sair do lugar sem vergonha, vamos embora. Vem para águas mais profundas. Vem. Sai do seu lugar, pode vir. Feche seus olhos. Há uma unção nesse lugar. Há uma unção de multiplicação nesse lugar. Sabe quando a gente tá com amigos de verdade? Existem dois tipos de amigos, né? Aquele amigo que a gente acabou de conhecer é um amigo de verdade. O amigo que a gente acabou de conhecer, a gente evita ficar em silêncio. Por quê? Porque se ficar em silêncio fica climão. Você tem que sempre estar falando alguma coisa para não ficar climão. Você tem que sempre alimentar a conversa, porque se ficar em silêncio fica aquele clima chato. Mas amigo de verdade não. Se ficar em silêncio está tudo certo.
É amigo do mesmo jeito, tá gostoso, não fica aquele climão. A gente tem muita resistência com Deus, porque a gente sempre quer ficar falando, escuta, filho. Escuta Deus falando no seu coração. Ou será que fica climão demais para você? Será que tudo é climão? Será que você não consegue ficar em silêncio um minutinho, talvez, para Deus falar no teu coração? Isso é amizade. Mas Deus nessa noite está construindo uma amizade com você. Deus está alicerçando as coisas, dando fundamento a algumas coisas da sua vida, colocando alicerces em lugares que estavam para desmoronar. Deus está colocando de novo em você a paixão por Ele, porque até isso vem dEle. Sabe, eu gosto de uma igreja que ora, uma igreja que clama. Eu queria ouvir sua voz nesse lugar. Ao mesmo tempo que você ora, você degusta daquilo que Deus quer te entregar. Eu quero que você entre nessa atmosfera comigo. Vamos lá. Espírito Santo de Deus, continue se manifestando nessa casa como um vento impetuoso, que não se sabe de onde vem nem para onde vai, mas assim são os nascidos do Espírito. Nós clamamos, venha nesse lugar e faz o céu descer. Estica-nos, estica-nos, estica-nos. Pode esticar, ofenda-nos, ofenda a nossa mente, para que nós possamos conhecer a Ti, mais de Ti. Venha, Santo Espírito, pode fazer, pode fazer, pode fazer. Sopra, sopra, sopra. Pai, eu oro sobre cada um que veio aqui na frente. Pessoas que talvez passaram por noites difíceis, dias que pensaram em desistir. Pessoas que estavam há tanto tempo vendo milagres, mas estavam no raso. Hoje eu declaro pelo nome de Jesus, que cada um desses que deram o seu passo de fé, viverão algo mais profundo contigo. Eu declaro que ainda esta semana que virá, eles viverão coisas extraordinárias. Eles terão desejos por Ti, ativa-os. Dá-lhes o desejo de buscar a Ti mais e mais no secreto. Pai, prova a Tua aliança com eles. Dá-lhes o desejo de Te conhecer mais. Dá-lhes o desejo de Te amar mais. Para você que me escuta aqui agora nessa noite, deixa eu te falar uma coisa. O caminho para o propósito nem sempre serão arrepios, lágrimas, nem sempre serão joelhos no chão. O caminho para o propósito, irmãos, nem sempre será um fire que você grita num culto. O caminho para o propósito e sempre será obediência. Obedecer quando ninguém te vê, obedecer quando ninguém está te olhando, obedecer no secreto, obedecer quando as luzes não estão, quando o microfone não está, obedecer quando não há aplausos, quando não há lágrimas. Obedecer ao Senhor, irmãos, é melhor do que sacrificar, é melhor do que um dia inteiro de muita epifania, de muito serviço na igreja e você não foi fiel no secreto. Mas nessa noite o Senhor está falando: filho, filha, eu te convoco para um secreto. Me busca no secreto. Se me buscar, me achará. Se me buscar, me encontrará. Se me buscar, eu me farei achado por Ti. Deus está arrumando a rede de alguns aqui. Serão tantos milagres. 153 peixes grandes. Não é para satisfazer teu ego, não. É para glorificar o nome de Cristo, para provar que Ele é digno, que Ele é bom e que Ele faz. Coloca a mão no teu coração e diga assim: Senhor Jesus. Diga forte: Senhor Jesus, nessa noite eu declaro, eu permito o Senhor me esticar. Eu faço essa oração perigosa. Isso é para valente. Eu faço uma oração perigosa. Me estica. Me forja. Trabalha o meu caráter. Ofenda a minha mente, para que eu possa descobrir uma beleza que ainda não vi.
Ainda com seus olhos fechados, você que está aqui, você está distante do caminho de Jesus, ou nunca reconheceu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, eu quero orar por você. Quão valente você é, seja aqui na frente ou aí no fundo. Você está distante, filho. Tá tudo bem, o Senhor te chama de volta. Deixa eu te falar uma coisa, tem lugar na mesa para você. Você que entendeu que essa palavra é para você. Eric, eu estou distante, eu estou longe, ou eu quero esse Jesus para mim. Estão todos de olhos fechados? Levanta sua mão, eu quero te ver. Isso, estou vendo a sua mão, estou vendo a sua mão, estou vendo a sua mão. Pode levantar aí no fundo, se tiver alguém, pode levantar. Estou vendo a sua mão lá no fundo, estou vendo a sua mão aqui na frente. Estou vendo várias mãos levantadas. Irmãos, eu não sei se você entende o que está rolando aqui, mas é uma noite de novos começos com Jesus. Você está permitindo Jesus esticar você, trabalhar a sua rede. A forma como Deus trabalha não é fácil, mas é maravilhoso. Repete uma oração comigo, a igreja toda, dizendo: Senhor Jesus, nessa noite eu declaro publicamente Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu declaro, diga, eu declaro, para o céu ouvir, para o inferno ouvir, para a terra ouvir, que Jesus Cristo morreu na cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou e está vivo, perdoa os meus pecados, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Olha aqui para mim, se prepara. O novo de Deus não chegou, o novo de Deus já veio, se chama Jesus, e Jesus acabou de entrar no teu barco. Rema, filho, e você vai contar o teu milagre. Rema, filha, você vai testemunhar os grandes peixes. Continua remando. Um dia vai parecer fantasma, no outro dia você vai descansar no barco. Um dia você vai ver o olhar dele olhando para você, talvez como filho, você me negou, você desistiu, mas no outro ele te busca no barco. Mas em tudo ele é digno. Jesus Cristo é digno, soberano, fiel. Deus abençoe você, sua casa, seu lar, sua história. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Vamos embora, Cristo vive. Vamos embora, a rede não vai se rasgar. Vamos embora, vai dar tudo certo. Estamos com Cristo, temos tudo. Se temos a Cristo, temos tudo. Em nome de Jesus, Deus abençoe você, sua casa, seu lar. Obrigado, Ribeirão Preto. Obrigado, Felipe. Tamo junto. Em nome de Jesus, irmãos. Lá no fundo, eu tenho umas camisetas assim, bem evangelísticas mesmo. Eu gosto de umas camisetas assim que leva Jesus na lata do povo. É uma branca que está escrito assim, ó. É que não trouxe aqui, está lá no fundo lá. É assim, ó: há mais para viver do que você imagina. Aí o cara olha assim, que trem que é esse? Aí olha para trás, está escrito assim, ó: pergunte-me sobre Jesus. Aí você vai pregar o evangelho pro bando de louco. Off-white, camiseta branca, golinha, mala. Eu só vendo nas agendas, tá? Não vendo no site não. Então, se você quiser, essa é a hora para pregar o evangelho. Abençoe meu ministério, é isso aí. Beijo, tamo junto. E vai Corinthians, em nome de Jesus. Glória a Deus. Antes da gente encerrar, pode tomar o seu lugar. Só tenho alguns avisos.